Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje falaremos sobre massa molar. A massa molar nada mais é do que a quantidade de massa por, por cada mol. Esta é a definição de massa molar, tanto é que o nome já nos ajuda a responder esse tipo de questionamento. Massa molar, massa e mol. Então, a massa molar, ela é a quantidade de massa por cada mol. E ela é então representada pela letra maiúscula M, que é a massa molar, que nada mais é do que a massa, que é a letra M minúscula, por cada mol. Se é por cada mol, então divide-se por N. Então, a massa molar nada mais é do que a quantidade de massa por cada mol. E essa massa ela é representada em gramas, e o número de mols é representado por mol, que é a quantidade de matéria. Para nós fazermos o cálculo da massa molar de um único átomo, é de uma maneira bem tranquila. Por exemplo, vamos calcular a massa molar do átomo de carbono. Então, eu quero saber a massa molar do átomo de carbono. Para que eu possa calcular a massa molar do átomo de carbono, eu simplesmente calculo a massa atômica deste átomo. E aonde eu consigo localizar a massa atômica deste átomo? Nós utilizamos a ferramenta da tabela periódica. Então, o carbono ele se encontra na família 14 e possui uma massa atômica de 12. Consideramos então somente a parte inteira e não fracionária. Lembrando desse ponto. Então, sabendo que a massa atômica do carbono é 12, então sua massa molar, por consequência, será 12 gramas por mol. Muito tranquilo para fazer o cálculo, então, de um único átomo, nós simplesmente utilizamos a massa atômica, e essa massa atômica ela está referenciada na tabela periódica. Agora vamos calcular a massa molar de uma molécula. No caso, por exemplo, o cloreto de magnésio. O cloreto de magnésio, temos aqui a representação do cloreto de magnésio, este sal, e nós gostaríamos então de calcular a massa molar dessa molécula. Quando nós estamos lidando com a massa molar de uma molécula, que seria este o caso, nós utilizamos a somatória, a soma das massas molares individuais. Então, eu precisarei capturar a massa molar do magnésio e somá-la com a massa molar do cloro, para que eu possa então ter a massa molar dessa substância. Então, partindo da forma similar ao como nós calculamos a massa molar do carbono, nós sabemos então que a massa molar do cloreto de magnésio, a massa molar do cloreto de magnésio será a soma das massas molares individuais de cada elemento. Então, a massa molar do cloreto de magnésio é a soma da massa molar do magnésio com a massa molar do cloro. Um ponto importante é que o cloro, como nós observamos aqui, ele possui dois átomos. Então, na hora de fazer o cálculo da massa molar, nós temos que considerar que nós temos dois átomos. Então, nós vamos somar com duas vezes a massa molar do cloro, né? Sabendo então que o cloro ele possui dois átomos, nós temos que considerar esses dois átomos. Por isso, nós então multiplicamos a massa atômica, a massa molar do cloro, duas vezes. Então, nós sabemos que a massa molar do cloreto de magnésio é a massa molar do magnésio somada à massa molar do cloro. A massa molar do magnésio, nós recorremos então à tabela periódica. O magnésio ele está localizado na família 2. Ele possui uma massa molar, uma massa atômica de 24.
Então, nós temos aqui 24 gramas por mol de magnésio, mais 2 vezes a massa molar do cloro. O cloro ele está lá na família 17 e ele possui uma massa atômica de 35. Então, adicionamos aqui 35 gramas por mol. Sabemos, então, que a massa molar do cloreto de magnésio é 24 gramas por mol, mais 2 vezes 35 gramas por mol. Se nós, então, faremos aqui o passo a passo para ficar bem didático, mas fazemos, então, agora aqui a multiplicação. 2 vezes 35 nos dá 70 gramas de mol de cloro. E agora simplesmente está lento. Nós simplesmente vamos pegar e fazer a soma das duas massas molares. Então, a massa molar do cloreto de magnésio é igual a 24 gramas de mol somada a 70 gramas de mol, nos corresponde a 94 gramas por mol. Então, esse nós temos o resultado. Então, nós sabemos que em uma mol de cloreto de magnésio, há 94 gramas. Se fosse possível adicionarmos isso a uma balança, vamos usar aqui uma balança, e eu tenho aqui, então, uma mol de cloreto de magnésio. Temos aqui uma mol de cloreto de magnésio. Aqui eu vou fazer o desenho da balança para a gente poder representar se isso fosse possível. Então, a gente sabe que em uma mol de cloreto de magnésio, certo? Que corresponde a 6,022 vezes 10 elevado a 23 moléculas de cloreto de magnésio. Se nós adicionássemos todas essas quantidades aqui na balança, né? Esse uma mol aqui, que vale o número de Avogadro, a balança pesaria, então, ela iria medir 94 gramas. Então, essa é a relação que nós temos. Nós temos que a molécula do cloreto de magnésio, uma mol de cloreto de magnésio representa, então, 94 gramas. Eu vou fazer agora aqui um exercício que não será muito pertinente, certo? Digamos assim que nós queremos calcular 3 mols de cloreto de magnésio. Então, agora o meu objetivo, nós sabemos que uma mol de cloreto de magnésio corresponde a 94 gramas. Mas nós queremos agora calcular 3 mols. Então, o nosso objetivo agora será o quê? Quantos, quan, quantas gramas de cloreto de magnésio, quantas gramas de cloreto de magnésio há em 3 mols? 3 mols de cloreto de magnésio, certo? É uma pergunta bem pertinente. Bom, o que a gente sabe, o que a gente consegue extrair aqui desse problema? Nós sabemos o seguinte, nós sabemos que o nosso objetivo aqui é calcular a quantidade em gramas. Nosso objetivo aqui é calcular a quantidade em gramas. Então, nós queremos saber a massa do cloreto de magnésio. Qual é a minha massa em gramas? Uma outra informação pertinente é que o problema nos dá a quantidade de mols que existe. Nesse caso, são 3 mols. Então, 3 mols que é representado pelo N minúsculo. Temos aqui 3 mols de cloreto de magnésio. E nós sabemos que a massa molar do cloreto de magnésio é 94 gramas por mol, que foi o que nós calculamos aqui em cima. Então, nós reutilizamos essa informação. A gente sabe que a massa molar do cloreto de magnésio é igual a 94 gramas por cada mol, gramas por mol. Muito bem. Nós vamos fazer aqui o exercício resolvendo por regras de 3. Então, uma das estratégias que a gente pode utilizar para resolver esse tipo de problema é a regra de 3. E a regra de 3, nós fazemos da seguinte forma. Eu utilizo a informação que eu tenho
na coluna acima e na linha abaixo eu coloco a informação de que preciso. Eu sei o seguinte, eu sei que uma mol de cloreto de magnésio, uma mol de cloreto de magnésio possui 94 gramas. Nós estamos seguros quanto a isso. 94 gramas de cloreto de magnésio. Uma mol de cloreto de magnésio, temos 94 gramas. Agora, 3 mols de cloreto de magnésio, quantas gramas corresponde? Eu sei que uma mol, eu tenho 94 gramas. 3 mols, quantas gramas eu tenho? Então, assim nós temos então a relação da regra de 3. Lembrando que nós estamos trabalhando com mesmas unidades, então, ó, mol abaixo de mol, gramas abaixo de gramas, que é aquilo que nós queremos descobrir. A partir daqui, nós aplicamos a regra de 3, ou seja, nós multiplicamos a quantidade de mols que eu desejo pela quantidade de gramas que eu tenho, e aí, seguindo, eu divido pela quantidade de mols, que equivale cada quantidade de gramas. Então, o nosso cálculo é 3 mols, que multiplica por 94 gramas, divididos por uma mol. Uma mol. Tendo em vista disso, nós podemos cortar mol com mol e resolvemos somente a quantidade em gramas. Então, se eu vou pegar aqui a minha calculadora e fazer 94 vezes 3, nos dá 282 gramas. Então, nós temos aqui 282 gramas em 3 mols de magnésio. Agora nós vamos fazer um exercício que vai trazer uma grande ajuda para nós. Então nós resolvemos esse problema por regra de 3, mas a partir dessa regra de 3, nós vamos extrair uma fórmula que nos será muito útil. Reparem o seguinte, reparem que o que nós estamos querendo procurar aqui é a massa. Nós queremos saber qual a quantidade de massa em 3 mols de cloreto de magnésio. Então, a quantidade de massa é o nosso X, e a gente sabe que o nosso X é a massa que nós queremos. 3 mols corresponde à quantidade de matéria, é o nosso N, número de mols. E a gente sabe aqui, ó, que nós temos uma representação que é com 94 gramas divididos por 1 mol. Se nós repararmos aqui, o que, que nós temos? Nós temos gramas por mol. E o que, que é gramas por mol? Nada mais é que a nossa massa molar. Então, a partir daqui, nós conseguimos extrair esta fórmula, que nos será muito útil para a resolução de exercícios, certo? Ah, mas como é que você tem certeza que isso vai dar certo? Bom, vamos lá. Quem que nós estamos procurando? Nós estamos procurando a massa. A massa de 3 mols de cloreto de magnésio. Só que agora nós estamos partindo pela fórmula. A gente já tem essa ferramenta, né? Nós já temos essa ferramenta. Nós obtemos essa ferramenta a partir da regra de 3 e nós vamos resolver a partir da fórmula agora. E então, nós temos a nossa massa, que é aquilo que nós queremos saber. A nossa massa ela é igual ao número de mols. Qual é o número de mols? 3 mols. 3 mols. Então, nós temos essa informação. Eu tenho 3 mols e multiplico pela minha massa molar. Quem é a minha massa molar? Minha massa molar ela tem 94 gramas por cada mol. Então, eu tenho a massa molar do cloreto de magnésio, eu sei que é 94 gramas por mol. Por mol. Aqui nós temos que colocar o mol, né? 3 mols do N, que são 3 mols. Aqui. Então, aqui nós fazemos o mesmo procedimento. Nós excluímos mol com mol e multiplicando 3 por 94 nos dá um valor de 282 gramas. E reparem o seguinte, que 282 gramas é a mesma 282 gramas retirada da regra de 3. Então, nós conseguimos, a partir de uma regra de 3, estabelecer essa fórmula que nos será muito útil.
Então, em diversos exercícios, nós podemos nos deparar com duas formas de estratégias de resolução. Podemos utilizar a regra de três ou mesmo a utilização dessa forma. E indo mais além dessa fórmula, nós podemos extrair duas subfórmulas que nos serão muito importantes também. Reparem o seguinte, que nós temos aqui a fórmula da massa, que é o número de mols que multiplica pela minha massa molar. Se eu isolar o número de mols, nós temos o seguinte, nós temos que a massa é o número de mols, ele se torna a razão, né, a divisão da massa pela massa molar, né? Então a massa eu isolo meu N e passo a minha massa molar multiplicando, passa dividindo. Da mesma forma, eu posso isolar pela minha massa molar. Se eu fazer o isolamento pela minha massa molar, então eu tenho a massa dividido pelo número de mols, que passa para cá dividindo. E se nós olharmos quem é esse cara aqui? Esse cara aqui nada mais é do que a fórmula da massa molar, que é justamente aquilo que nós vimos aqui, então, no começo da nossa aula. Então, percebam que nós temos duas formas de resolver esse exercício, certo? Nós fazemos os cálculos considerando átomos simples, considerando moléculas. Então, quando nós trabalhamos com átomos simples, simplesmente nós utilizamos a massa atômica daquele elemento. Quando nós trabalhamos já com moléculas, a moléculas, na verdade, nada mais é do que a soma das massas molares individuais de cada elemento. Então, nós fazemos esse cálculo a partir de um problema proposto, do qual nós precisávamos calcular a quantidade em gramas dada uma quantidade em mols. Podemos resolver então de duas formas. Utilizamos a regra de 3 e a partir da regra de 3 nós estabelecemos uma relação tal, tal qual nós delimitamos então uma nova fórmula. E a partir dessa fórmula nós conseguimos trazer mais duas fórmulas que nos serão muito úteis, que são ferramentas que serão muito úteis na resolução dos exercícios. Fica aqui o meu muito obrigado. Até mais. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.